Apareceu aí para vocês a tela? Sim, Isso. sim. Então, olha só, hoje a gente vai ver a continuação da aula passada. A gente vai ver aqui a importância da coesão nas dissertações, que são aquelas coesões que eu já tinha passado para vocês. Coesão referencial e coesão sequencial. A gente vai ver que aquela parte teórica que a gente estava estudando, ela começa a fazer sentido dentro dos textos, tá? Que é para isso que a gente estuda antes a parte teórica, para quando chegar agora colocar na prática. E aí, uma das coisas assim que a gente vê, principalmente na coesão referencial, o que é coesão referencial? É o uso da anáfora, catáfora e da elipse, certo? A anáfora retoma um termo anterior, a catáfora adianta o assunto para o leitor, e a elipse ela omite um termo sem prejudicar o entendimento. Então, quando a gente usa a coesão referencial, principalmente a anáfora, que ela é muito importante dentro do texto, a gente começa também a ver, a perceber uma variedade vocabular. Cada vez que você vai pesquisando novas palavras para incluir no texto, o seu repertório linguístico ele aumenta bastante. E aí, quando você vai precisar fazer uma prova, uma dissertação, né, essas palavras já estão fazendo parte do seu vocabulário automaticamente. Então, você já vai utilizando ela de forma natural. Tá? Então, por isso que os treinos, eles são importantes. Eu sempre falo, gente, para a gente chegar à perfeição, a gente tem que treinar, né? Quanto mais treino a gente faz, melhor a gente vai ficando. Então, é natural é natural a gente perceber a nossa própria evolução de acordo com os textos. Vocês vão observar que o primeiro texto é muito difícil de escrever. E é de verdade, tá? O primeiro texto realmente é difícil. O segundo, vocês vão ver que vai melhorar um pouquinho. O terceiro, melhora mais um pouquinho, tá? É sempre assim. Só que para isso vocês precisam praticar, então não adianta nada eu passar uma aula aqui maravilhosa, fazer vários materiais, um conteúdo legal, explicar, gravar a aula se vocês não praticarem, tá? Porque tudo isso aqui são teorias. Vocês precisam, de fato, pegar tudo isso que a gente está falando, tudo isso que eu estou explicando e colocar na prática. Porque só a prática vai fazer vocês, vai levar vocês a elaborar um bom texto e ir se aperfeiçoando com o tempo, tá? Professora, Hum, olha, eu levei o dia inteiro e não consegui fazer. sério? Ah, não é Horrível. possível. Alguma coisa saiu, tenho certeza. Horrível. Pode não ter ficado do jeito que você gostaria, mas alguma coisa saiu, tenho É, certeza. saiu, mas horrível. Dia inteiro, sem exagero nenhum, o dia inteiro. Eu falei, cara, não é possível. Tô muito ruim nisso. Não, mas vai melhorando, você vai ver. Hoje eu vou passar mais conectivos, vou passar para vocês algumas palavras que a gente utiliza em dissertações, sinônimos, para aumentar o repertório linguístico também, né? Você vai ver que vai melhorando. Ah, sim. Pelo Preciso disso. menos, ó, pelo menos sempre funciona. É porque eu tô para fazer um concurso agora e vai cair justamente redação. Aí eu já peguei esse que a senhora passou, fui tentar fazer, falei, cara, que desespero. Isso mesmo, principalmente quem vai fazer concurso, né? É É, exatamente aquilo ali. A etapa é exatamente aquela. é. Você vai fazer concurso para o quê? São Pedro, professor. Ah, vai fazer a prova de São Pedro? Pô, professor Show. lá. Professor? Isso, tô nessa correria. É professor de educação física? Não, né? Não, não, não. Primeiro Ah, segmento. Primeiro segmento. primeiro segmento. Ah, legal, show. Tem uma galera que tá treinando redação comigo, né? Nas aulas, veio a calhar, hein? O concurso veio a calhar. É o Exatamente. pessoal, o pessoal, principalmente de pedagogia, também que vai dar aula para o primeiro segmento, falou a mesma coisa, que É, as aulas de dissertação veio a calhar, mas já estava mesmo no cronograma, mas veio a bacana. calhar. Veio sim, veio sim. E na semana que vem, a gente já vai começar com outro tipo de conteúdo, tá? Também dentro de textos, mas a gente vai aumentar mais um pouquinho o conteúdo, que também vai ajudar bastante também na hora de escrever, o domínio da escrita, né?
Uhum. Porque o que acontece, gente? Quando vocês estão sendo avaliados na escrita, tá? Principalmente em redações, vocês estão sendo avaliados também pelo domínio da escrita. Até coloquei aqui, ó, um dos critérios de avaliação de uma dissertação é a competência do domínio da escrita. E quando o avaliador, né, ele pega o texto, ele observa se a coesão está corretamente adequada ali naquela escrita, se está fazendo uso de sinônimos, se a, a ortografia, a pontuação está adequada. Então, uma das competências, né, dos critérios de avaliação da redação é o domínio da escrita. Então, isso é bem importante, por isso que é bom treinar, né? Porque a gente começa a observar certos argumentos, certas vírgulas, que o pessoal tem muita dificuldade de escrever vírgula, parágrafo, a gente vai observando conforme a gente vai escrevendo. Então, isso inclui também a habilidade de utilizar, ó, variedade de vocabulário e expressões de forma correta. Então, quando a gente usa o sinônimo, a gente evita, né, aí o excesso de palavras repetidas, né, a repetição de palavras, e também evita que o texto fique monótono e com pontuação limitada. Ao incorporar sinônimos, o autor demonstra uma capacidade mais ampla de expressão e conhecimento vocabular, além de ampliar seu repertório linguístico, que eu acabei de falar agora, e que é muito importante porque o repertório linguístico ele está dentro da competência de domínio da escrita na hora da avaliação, tá? Só para vocês saberem o que vocês, quando vocês fazem uma redação, o que vocês estão sendo avaliados. Além de argumento, ortografia, domínio da escrita também, nessa parte de repertório linguístico. Aí nós temos aqui também a clareza e precisão. Então, a clareza na comunicação ela é fundamental para a compreensão do leitor e para a persuasão eficaz. Então, usar sinônimos e conjunções adequadas pode ajudar a evitar ambiguidade e a garantir que as ideias sejam comunicadas de forma clara e precisa. Isso é essencial para alcançar uma boa avaliação, que aí a gente já vai para a próxima competência que vai ser avaliada, que é compreender a proposta da redação. Então, quando vocês fazem o texto, ele tem que estar dentro da proposta do tema, que também é uma outra forma de avaliação, tá? Que existe como critério. Eu escrevi aqui ambiguidade. Vocês sabem o que é ambiguidade? Tá aqui, ó. Evitar ambiguidade. Tem dois lados, né? Isso aí, é duplo Dois. sentido. E isso não pode acontecer de maneira nenhuma dentro de dissertações, tá? O leitor, ele não pode ter dúvida do que você está falando, do que você está escrevendo. Ele não pode haver duas interpretações para o mesmo tema. Então, tem que evitar. Um exemplo de ambiguidade, tá? Vou dar um exemplo aqui bem, bem bobo. Ah, eu vou no restaurante do Paulo, que é árabe. Quem que é árabe? Paulo ou restaurante? Tá? Então, isso é uma ambiguidade. Ele dá dúvida, ele causa uma dúvida no leitor. O leitor não pode ter dúvidas do que você está falando, do que você está escrevendo, né? Das suas ideias. Então, tem que evitar a ambiguidade, tá? Não pode haver ambiguidade, na verdade. E o enriquecimento do texto, né? O uso dos sinônimos não apenas melhora a qualidade da técnica da redação, né? A qualidade técnica da redação, mas também enriquece o texto, tornando mais agradável de ler. Isso pode fazer diferença para o avaliador e contribuir para uma impressão geral positiva. Então, olha como a coesão referencial, né? Principalmente a anáfora, ela é importante dentro de um texto. Então, sempre usar sinônimos, né, evitar repetição de palavras, porque olha quantas coisas a gente acaba sendo avaliado e nem sabe, né, que está sendo avaliado por isso. Então, essas aulas que eu passei anteriormente para vocês, que caiu até na P1, a ANAFRA, ela é, de fato, essencial para uma dissertação, tá? E aqui eu coloquei uma lista de sinônimos que são mais usados no texto dissertativo. Então, principalmente para você que vai fazer a prova, é importante você ampliar, né,
o seu repertório linguístico com essas palavras, com esses sinônimos, porque a gente sempre, quando vai escrever um texto, eu observo muito isso, a pessoa sempre escreve a mesma palavra em todos os textos. Se eu pedir para escrever 10 textos, ela vai escrever as mesmas palavras nos 10. Então, quando a gente vai utilizando outras palavras também, a gente vai vendo que o nosso repertório vai aumentando e as palavras depois vão saindo naturalmente, tá? Então, ó, aqui, quando a gente vai escrever a palavra problema dentro da dissertação, vamos também escrever outros tipos de palavras para substituir o problema. Então, obstáculo, dificuldade, questão, impasse e desafio, tá? Porque senão a gente fica sempre limitado a uma mesma palavra e o nosso repertório linguístico não amplia, tá? Sociedade. Essa palavra, então, sociedade, as pessoas escrevem sociedade várias vezes em todos os textos. Então, vamos trocando. A gente utiliza sociedade, daqui a pouco a gente utiliza conjunto social, comunidade. Oi? Pode falar. Essa página, tô querendo achar essa página aqui, a lista de sinônimos seus aqui. Ela está em alguma slide aqui? Como assim? Essa lista com sinônimos. Esse aqui é o material de hoje. Então, você mandou dois. Então, você mandou 2 slides, né? Não, eu mandei 2 materiais, um apenas com esse material e o outro só com exercício. Não estou procurando aqui no material. Então, não está no exercício, não, está no outro, que está escrito operadores argumentativos. Deixa eu ver aqui. Sabe qual página? Tem 3 páginas só, operadores argumentativos. Esse aqui é a primeira. Já achei. Valeu, obrigado. Tá. É a segunda página, são 3 páginas só. São 3 páginas, então, essa aqui é a primeira página. Aqui no meu é a primeira. Primeira. Deve ser a primeira página, tá certo. Então, aqui eu passei para vocês o de sociedade, né, para a gente trocar as palavras. Mostrar também, vamos trocar o mostrar por expor, indicar, revelar, demonstrar e apresentar. Importante, vamos trocar o importante por fundamental, significativo, relevante, essencial e crucial. Atualmente, por contemporaneamente, neste momento, presentemente, hoje em dia. Medida. Medida também parece que só existe essa palavra, né, na vida. Mas vamos trocar por estratégia, iniciativa, solução, ação, plano, causa, fundamento, origem, motivo, razão e raiz. E consequência, decorrência, resultado, desfecho, reflexo e efeito. Então, olha, gente, quantas palavras eu estou passando para vocês. Essas daí são só algumas, tá? São as principais que as pessoas teimam em ficar repetindo. Então, olha o leque já de repertório, né, de vocábulos que eu estou passando para vocês, para o texto dar uma melhorada nesse próximo que vocês vão precisar fazer, tá? E aí, lembra que na outra aula eu coloquei alguns conectivos, né, alguns operadores argumentativos para iniciar uma introdução. É importante iniciar a introdução com eles, tá, gente? Ah, é obrigatório? Não é obrigatório. Óbvio que não é obrigatório. Mas é importante. Por que que é importante? Principalmente quando a gente está iniciando, começando, a gente ainda não tem o domínio da escrita. Por quê? Porque são exatamente esses conectivos que fazem parte da coesão sequencial e que vai fazer o texto da liga ficar harmonioso, criar aquela conexão entre as nossas ideias. Então, deixa para tirar os conectivos quando você tiver absoluta domínio, né? Quando estiver dominando, de fato, a produzir um texto. Enquanto não tiver esse domínio, encaixa os conectivos na introdução, tá? Então, ó, eu coloquei na aula passada, vocês podem consultar o material lá, sobre os operadores, os argumentativos, né? Os conectivos argumentativos da introdução. Então, vai lá, pega aqueles, escolhe um, vê aí qual que melhor se encaixa no seu texto, na sua ideia, e utiliza ele. Eu tinha falado para vocês também que a introdução, ela apresenta o tema. Então, além de apresentar o tema, eu não posso ser muito extensa, tá? Não posso ficar muito longo. A introdução nunca é longa.
é de 3 a 5 linhas, estourando no máximo. É só para contextualizar o leitor sobre o tema que você vai abordar. Apenas isso. Então, pega ali o conectivo de introdução. É fundamental saber que... E começa o texto. Apresentou o tema, acabou ali. Não fique prolongando muito, porque você acaba colocando partes do desenvolvimento no lugar errado. Então, apresentou o tema, 3 a 5 linhas, acabou. Passa para outro parágrafo, tá? Para começar o desenvolvimento. E aí, no desenvolvimento, o ideal é que se escreva pelo menos 2 parágrafos no desenvolvimento. Nunca um, tá? Vocês vão apresentar 2 argumentos no desenvolvimento. Então, o primeiro argumento vai ficar no primeiro parágrafo e o segundo argumento no segundo parágrafo. E aí, eu coloquei para vocês esses conectivos interparágrafos. O que é interparágrafos? Para iniciar o parágrafo. Enquanto ainda não tiver o domínio, utilizem eles. Vocês vão ver que o texto vai ficar muito melhor, até para você, facilita para vocês escreverem e facilita para o leitor entender também. Vocês vão ver que vai ficar muito melhor, muito bem elaborado. O conectivo, ele dá realmente... Oi, pode falar. Essas regrinhas, tô querendo anotar aqui, mas tá rápido demais. Essas regrinhas, por exemplo, introdução, 3 linhas, máximo. Aí, primeiro argumento... Não, é de 3 a 5, né? Máximo de 3 não, de 3 a 5. 5 no máximo. Introdução, tá, então repetindo, introdução 3 a Mas 5. essa parte aí, a gente colocou na semana passada, lembra? Essas regrinhas estão, não lembro, essas regrinhas estão lá? Então, pelo menos eu pedi para vocês irem anotando na aula passada, porque eu coloquei assim, introdução, aí eu coloquei os conectivos de introdução no material da aula passada. Tá, não, é que eu não lembro mais, a memória já não tá boa, não. Tá bom, valeu. Aí eu pedi para vocês escreverem mais ou menos as linhas, porque a pessoa... Isso é comum, né? É comum de acontecer. A pessoa se prolongar muito na Porque introdução. a minha pergunta inicial foi assim, se tem algum lugar que na sua... Você está dizendo que falou, eu não lembro, mas é escrito assim em algum lugar, essas regrinhas? Você mandou em algum lugar, alguma aula? Deixa eu abrir aqui o outro material, calma aí. Deixa eu abrir aqui. É a mãe do trabalho aí, é mais fácil. Calma aí, para eu te mostrar. Para de compartilhar esse aqui para compartilhar o outro, calma aí. Tá, Aula 6. Aula 6. Ó, aula 6. Tá aqui, explicando o que é dissertação. Uhum. Dei exemplo de texto dissertativo. Ó, a estrutura, aqui que eu botei, ó, introdução é o primeiro parágrafo, a gente só tem que contextualizar para o leitor o tema. Aqui eu pedi para vocês anotarem que era de 3 a 5 linhas. Deixa eu pegar rapidinho o carregador. Estrutura, texto. Foi na última aula, na aula da semana passada. Estrutura do texto. Aqui que eu falei para colocar, ó, de 3 a 5 linhas. Aí eu coloquei o desenvolvimento, explicando o que é o desenvolvimento, é a maior parte do texto. A conclusão finaliza o texto. O último parágrafo também não pode se prolongar muito. 3 a 5 linhas também, só para escrever as considerações finais, tá? Ou apresenta uma solução, ou retoma a ideia que já foi falada. Aqui eu pedi para vocês fazerem as anotações de vocês. Coloquei algumas dicas para escrever uma boa produção de texto. Não, eu estou lembrando isso aí. Agora eu lembrei, inclusive até para fazer o trabalho, eu usei isso aí. Agora, Exato. só essa regrinha das linhas, quantidade de linhas, né? Introdução. Não, isso daí eu falei na semana passada para vocês anotarem mesmo no caderno de vocês. Então, se puder agora repetir, a introdução, 3 a 5 linhas. Aí o primeiro argumento,
Você tem alguma... Aí agora eu vou começar. Esse daqui, ó, eu coloquei para iniciar a introdução. Lembra que eu falei para usar esses conectivos aqui, da Sim, introdução. Se eu eu usei. coloquei eles, olha só, na aula 6, eles não estão na aula 7, tá? Então, quando vocês forem escrever o texto de vocês, vocês vão pegar os dois materiais, o da aula 6 e o da aula 7, porque um é a continuação do outro. Se eu colocasse isso daqui de novo no material de hoje, ia ficar muito repetitivo. Tá. Tá? Ok. Aí aqui eu botei alguns para colocar no desenvolvimento e alguns para colocar na conclusão. Então, esses daqui que eu coloquei nesse material não estão no material de hoje. Aí vocês vão ter que olhar aqui no material 6, da aula 6, Tá ok. tá? Professora, É Sim. só assistir o licença. vídeo que está gravado e vocês vão ver tudo que ela falou. Queria perguntar então se estava certo o que eu anotei. Na introdução, de 3 a 5 linhas, desenvolvimento, 2 parágrafos e a parte final, como seria? Esqueci o nome. De novo, de 3 a 5 linhas. Isso. Curtinho também. 4, 5 linhas já é o suficiente, Show, obrigado. tá? Então, vamos voltar ali, ó. Na semana passada a gente falou da introdução, então vocês vão pegar aqueles conectivos para fazer a introdução. 3 a 5 linhas, apresentar o tema, acabou, tá? Só para contextualizar o leitor. Quando a gente vem aqui para o desenvolvimento, são 2 parágrafos do desenvolvimento. Esses conectivos que eu estou passando para vocês hoje é para iniciar o parágrafo. Então, tem aqui o primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu vou começar com esses conectivos. Diante desse cenário, que cenário? O cenário que você apresentou na introdução. Então, olha como esse conectivo ele vai conectar ao parágrafo anterior. Então, a ideia dos conectivos é exatamente isso: é harmonizar, fazer uma ligação entre os parágrafos. Então, vocês vão utilizar qualquer um desses para iniciar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Tá? Então, diante desse cenário, acerca da lógica referente ao tema, escreve o tema. Nessa perspectiva, nesse contexto, nessa linha de raciocínio, a partir disso, sobre esse viés. Então, são conectivos para iniciar o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Depois a gente passa para... Aí a gente apresenta o argumento, beleza. Vai para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Sendo que o segundo parágrafo do desenvolvimento tem que ser uma continuação, né, do primeiro. Não tem como a gente falar uma coisa aleatória. Então, ele tem que ser contínuo. Então, para ele ficar contínuo e conectado, eu vou utilizar esses conectivos aqui para o segundo parágrafo. Ademais, paralelamente, além disso, paralelo a isso, simultaneamente, em segunda análise, em segundo plano. Então, esses daqui são para iniciar o segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, olha como o texto ele tem que estar o tempo todo conectado. E quem vai fazer essa conexão entre as ideias e entre os parágrafos são as coesões, que são esses operadores argumentativos aí. Por isso que a gente fala que um texto dissertativo ele tem que ter coesão e coerência. Coesão é o uso da anáfora, catáfora, elipse e esses operadores argumentativos. A coerência é a lógica que você está dando ao tema, são os seus argumentos, o que você está utilizando para convencer o público, tá? Então, por isso que todo texto dissertativo ele tem que ter coesão e coerência. A coesão são esses conectivos que eu estou passando para vocês. Façam sempre baseado nesses conectivos, porque, gente, está muito desenhado, tá? Está muito desenhado. Normalmente, quando eu dou aula, né, sobre dissertação, eu já mastigo bastante, eu já deixo bem desenhado, só para a pessoa copiar o conectivo, cola ali e continua com o seu argumento. O argumento, ele é individual, não tem como eu passar para vocês, porque além dos temas serem diferentes, ele é, cada um, né, tem a sua forma de pensar, seu raciocínio. Porém, o que eu tinha falado antes?
pesquisem sobre o tema. Quando a gente pesquisa sobre o tema, fica muito mais fácil da gente argumentar. A gente começa a abrir nossa mente sobre o que a gente precisa escrever. Então, a organização prévia, que são as pesquisas, elas são essenciais para elaborar um texto. Ah, mas eu vou fazer uma prova, não tem como pesquisar. Mas se você vai fazer uma prova, tem um texto de apoio. Então, esse texto de apoio, ele já ajuda já te direciona para o que precisa ser falado. Todo texto de apoio é para isso. Te direciona para o que você precisa falar. E aí também vai depender muito do seu contexto extralinguístico. O que é o contexto extralinguístico? É o que você conhece, o seu domínio, né? O que você sabe, seu conhecimento de vida, seu conhecimento de mundo, as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Então, isso é o conhecimento extralinguístico que você vai precisar colocar também na dissertação. Então, tudo que a gente foi falando nas aulas anteriores, agora é a hora de botar em prática, tá? E aí, depois que a gente fez aí o primeiro e o segundo parágrafo do desenvolvimento, eu também posso utilizar outros operadores argumentativos para o interior do parágrafo, que a gente chama de intraparágrafo. Intra é dentro. Inter é para iniciar, tá? Esses conectivos aqui, eles são importantes também para deixar o texto mais harmonioso. Então, um exemplo. Eu quero confirmar o meu argumento anterior. Eu já argumentei e agora eu quero confirmar. E eu vou utilizar esses conectivos aqui para confirmar o que eu já falei anteriormente. Então, de fato, efetivamente, com efeito, em verdade, de certo, realmente, sob essa perspectiva, sobre isso. Então, esses conectivos aqui, eles servem para confirmar o que já foi falado anteriormente. Então, sempre que vocês precisarem confirmar, utilizem eles. Se não precisar confirmar nada, não utiliza eles, tá? A regra é básica. Ou vai confirmar e utilizar eles, ou não vai confirmar nada e não vai utilizar ninguém. Causa e explicação. Já que, visto que, uma vez que, porque, por quanto, como, em virtude de, em face de, em vista de, tudo isso aqui dá ideia de causa e explicação, quando você quer explicar algo que você já apresentou. Oposição ou contra-argumento. O que é oposição? É ideia contrária, tá? Porém, contudo, todavia, entretanto, embora, mesmo que, ainda que, por mais que, a despeito que, em contrapartida, ao contrário de, todos esses daqui, dá o efeito de contrariedade. E eu também vou utilizar se eu estiver fazendo uma oposição de alguma ideia que eu já apresentei anteriormente. Oi? É engraçado que, assim, é a primeira vez que eu estou tendo esse contato com essas explicações dessa forma, né? Feito uma tabelinha, feito desse jeito aqui, né? Aham. Mas já usava assim, instintivamente, né? Até pelo fato de questão de leitura. E algumas coisas que eu lia, né? Esses artigos que eu lia, eu percebia sempre que falavam isso, usavam esse tipo de estrutura. É agora que eu estou entendendo que não O era à porquê? toa, né? Eu ia falar até sobre isso também. Quem ler mais, a leitura ajuda muito. Quem ler mais já começa a pegar exatamente o que você falou, instintivamente, né? Já começa a pegar, porque de tanto ler, ele já começa a utilizar as mesmas palavras. Vê Mas que não era agora à toa, né? Não, não é. E agora, de fato, a gente começa a perceber o porquê, né? Quando a gente vai fazer uma iniciação, né? A gente vai citar alguma coisa, algum dado, algum fato, algum filósofo, algum autor. Eu falei para vocês que a gente pode fazer isso dentro do nosso texto. Ele até serve para enriquecer o nosso texto. Então, eu tenho também os conectivos para fazer isso. Eu não posso simplesmente chegar e colocar ali
a fala de alguém. Então, o interessante é vocês utilizarem um desses daqui, tá? Que eu coloquei para vocês. Então, ó, de acordo com o filósofo X, e aí escreve o que ele pensa. Então, sempre tem um conectivo para iniciar uma citação. Afirma o autor Y, e aí escreve o que ele afirma. Do ponto de vista que Ciclaninho falou, aí escreve. Segundo Bertrano, tá? Então, olha quantos conectivos a gente tem só para iniciar uma citação. Diante de tal problemática, exemplifica o autor Y. Como descrito por autor X, Y, tá? Ó, o autor, aí coloca o nome do autor, alega que o autor W caracteriza, o autor X conceitua, segundo o especialista, e coloca o nome do especialista. O autor já afirmou, coloca aqui o nome do autor. Então, tudo isso aqui são palavrinhas que a gente, né, são conectivos, que a gente utiliza para iniciar uma citação. Quando eu faço isso, eu já deixo claro que ali não é a minha ideia, eu só estou utilizando um argumento para convencer meu público e enriquecer meu texto. E quando eu faço isso, tá? Eu já deixo claro que não é plágio. Eu já deixo claro que eu estou pegando a ideia de alguém para enriquecimento do meu texto e para convencimento do público, para mostrar a veracidade dos meus argumentos. Então, os argumentos eles ficam mais consistentes. Ok? Até aí, gente? Como é que está indo? Fala comigo, como é que está indo? Ok. Como eu falei para vocês, eu sei que escrever um texto não é fácil, mas é muito mais difícil quando a gente não tem noção dessas regras, né? Quando a gente não tem esses conectivos. Então, fica muito mais difícil da gente harmonizar um texto. Então, a partir do momento que a gente tem algumas palavras de sinônimo, para não repetir, eu tenho alguns conectivos para iniciar os parágrafos, vocês já podem observar que já começa a facilitar. Ok? Olha só, gente, eu sempre baixo a lista de presença. Só porque eu estou olhando aqui. Eu sempre baixo a lista de presença na aula. Tem alguém aí que está escrito convidado da reunião. Eu não sei quem é. Então, se eu não sei quem é, eu não posso dar presença. Tá? Eu preciso do nome aí. Está escrito aqui, ó, convidado da reunião. Eu não sei quem é. O Raul está aparecendo? Professora? É por ele como Apareceu? É alguém que não está registrado, né? É alguém Olha que não está só. registrado, exatamente. E aí eu não sei. Aí depois você Eu fala assim, professor, professora, eu nunca faltou essa aula e fiquei com falta. Mas é porque eu não sei quem é, eu boto falta. Como que eu vou saber quem é? Por Professor, exemplo, no meu caso aí tem 2 dispositivos, aparece 2 dispositivos? O seu? Eu estou com 2 dispositivos, estou com telefone e computador. Será que aparece 2? Ou de repente pode ser isso? Aparece 2. Ah, então tá. Não, porque eu registrei os 2. Aparece os 2. Pode falar, Renata. tem alunos que está registrado, mas ele só consegue entrar no TIM como convidado. Isso aí eu acho que é o TIM que está evitando deles entrar como participante do aplicativo. Eu também, às vezes, entro como convidada. Não, mas Esse é para muito você, raro. para mim nunca apareceu você como convidada. Então, mas Na aqui minha lista aparece eu aqui, como convidada. na minha lista aqui só tem uma pessoa como convidada. Uma. O restante está todo mundo com nome. Ó, tem E eu não gente que sei não quem está é. conseguindo entrar sua aula hoje. Quem? Pede para, por um momento, só abrir a câmera de todo mundo, fazer uma experiência rápida, abrir a câmera, você vai identificar. Bom dia. Eu estou como convidado aí? Ó, quem está como convidado é um que está andando para lá e para cá. Quem é que está andando para lá e para cá? Então sou eu, não. Tem um aí que está andando para lá e para cá. Quem não está sentado, está andando, é o que está como convidado. A Luísa. Não, a Luísa está sentado. Obrigado. Seu Luiz. Meu nome completo. Eu não sei A Luísa quem tá é, trabalhando. gente. Ó, professora, Deve tem estar gente no Luísa grupo que não conseguiu entrar e eu também não sei nem como fazer para eles entrarem. É complicado, né? Uma boa seria que o pessoal abra a câmera um pouquinho só
para ver se Então, a mas gente a pessoa que está identifica. convidada para mim está com a câmera aberta e está andando. Quem é? Eu não sei. Vaguinho? Talvez Vaguinho, não? Vaguinho, Não, ele abre. está com o nome aqui. Ah, A Luiz, será que a Luiz não? A Luiz tem Não, a Luiz hábito, está tá aqui. trabalhando. Eu não faço ideia. O problema é ele realmente ser um convidado e de uma hora para outra tocar terror. Ó, o convidado aí entrou no carro. Quem é você? É o Vaguinho. Sou eu, professor, desculpa. Ah, qual é o nome? Fala aí para eu botar aqui. Wagner Gonçalves. É Wagner, né? Sem o R no final, é isso? Wagner Gonçalves. Ah, você que está sem nome aqui. Aí eu boto falta e eu não sei. Indigente, Ah, indigente. Só você que está sem o nome aqui. O restante está com o nome. É o homem das bananeiras. E entrei para ir trabalhar, e por isso saiu o nome. Aí eu tive que entrar de novo pelos dados móveis. É o único que está com os nomes. O restante está todo mundo com o nome. Só o seu que está como convidado. Tá bom, professor, desculpa. Tá? Não, tranquilo, que aí eu já sei, na hora de eu botar a presença, eu já vou botar seu nome. Tá Tá vacilando, bom, Vaguinho? porque eu tava no notebook, aí coloquei. Aí, como Tu, aí, homem pô, experiente, tá vacilando, pô. pô, atenção, Renata, correria, filho. Dia de sábado, Dá pra dia ver de até sábado, teu sovaco, rapaz. Desliga essa Qual o prato merda. de hoje, Vaguinho? vamos lá, não, costela, vamos lá, professor, sai do dia. A Luísa mostra a casa toda. Ou é os Só passarinhos ou é por os causa disso, cachorros. só por causa disso, Sempre. o Vaguinho vai pagar aí, ó. Deixar o almoço lá para a professora na pensão dele. Isso. Com certeza, vai ser um privilégio, pô. Com certeza eu vou mesmo. A André, vou Luísa é tirar aula de foto, vou português, não é aula de veterinário, não. Ó, final do semestre está chegando, vamos fazer uma confraternização. Ei, A Luísa vai professor, levar o zoológico. Diego vai pagar minha conta. Diego vai pagar sua conta, isso aí. Diego vai pagar minha conta. Ô, professora, eu levo o chimarrão. fez a festa. Onde É o estava a quê? festa dos professores? O meu restaurante é antes do onde foi a festa dos professores. E aí, galera? Sei. Então, É vamos próximo fazer lá. ali uma confraternização no restaurante dele. Ele banca tudo e tá tudo certo. Ah, tudo fácil, vamos embora. Concordo. Ele banca Tudo já tudo e Todo tá mundo tudo já passou, certo. vamos embora. A gente só leva as bebidas e acabou. Olha só, Pensão vamos embora. bananeira, pensão bananeira. Vamos embora, professor. Vamos voltar lá. É isso aí. Já vai pensando aí, já vai organizando aí. Vamos embora. Tem que escolher a data, né? Ó, vou continuar aqui, hein, galera. E ó, já baixei a lista de presença também, tá? Só para avisar. Então agora já sei quem é o convidado, então já tá certo. Professora, tem uma menina que é chamada Rosemary. Ela hoje talvez não pôde entrar porque ela ia viajar. Não sei se ela conseguiu. Tá. Então, gente, vamos lá, continuando, que tá acabando já. Então, esses daqui são os conectivos para iniciar uma citação. Podem utilizar quando vocês precisarem. Ah, eu quero pegar um dado do IBGE. Segundo o IBGE, e aí vocês coloquem o dado, tá? Então, sempre que vocês forem pegar algum dado, alguma informação, um outro texto que não seja o de vocês, utiliza um desses conectivos aqui. E aí, para fechar, a gente vai para a parte da conclusão agora, tá? Agora é a parte da conclusão. Eu tinha colocado no outro material os conectivos que a gente utiliza para a conclusão. Conclui-se, baseados nos fatos acima. Eu já tinha colocado para vocês o termo de conclusão na semana passada. Mas pode acontecer que em algum texto que vocês precisem escrever ou alguém peça para vocês apresentarem uma proposta de intervenção. O que é uma proposta de intervenção? É você, no final do texto, na conclusão, elaborar uma possível solução para os problemas
que você apresentou no desenvolvimento. Então, você apresenta o problema e a causa desse problema. E aí, na conclusão, você apresenta uma solução para o problema que você colocou no desenvolvimento. Então, se isso aí é opcional, ou a pessoa só simplesmente faz um resumo de tudo que ela já foi falado, né? Reafirma tudo que já foi falado, ou ela apresenta uma proposta de intervenção, que é essa possível solução. Mas tem texto que já exige isso de você, que você precise, de fato, apresentar uma proposta de intervenção. Se isso acontecer, ou se você precisar apresentar essa proposta, vocês vão utilizar esses conectivos aqui. Então, sempre que a gente apresentar uma proposta de intervenção, primeiro eu tenho que explicar quem é que precisa fazer e o que precisa fazer. Por isso que eu separei em 2 quadros, tá? O agente é quem precisa fazer. Então, um exemplo. É dever do governo, cabe aos órgãos públicos, urge que e escreve quem que precisa, ou o governo, ou o professor, a universidade, o que vocês estiverem falando, tá? Para isso, compete ao e escreve o que, quem, tá? Aqui é sempre quem. Vocês sabem o que é urge? Sabe? Não. É de Urge. iniciativa, de Hoje é um no começo. sentido de falar algo. Isso. Urge é fazer algo com urgência, tá? Então, urge que ou tem que fazer com urgência. Então, isso aqui é quem a gente tem que falar que precisa fazer. E desse lado aqui, onde eu botei ação, que são verbos, né? É o que precisa fazer. Então, intensificar, criar, divulgar, garantir, promover. Então, um exemplo. É dever dos órgãos públicos intensificar o policiamento nas ruas. Tá? Então, primeiro eu escrevo quem e depois eu escrevo o quê. O que precisa ser feito. Então, isso aqui é quando eu preciso apresentar uma proposta de intervenção. Ficou claro aqui, gente? Deu para entender? Sim, professora. Então, essa proposta de intervenção, anotem aí, tá? Ela é para conclusão. Não utilizem isso aqui no desenvolvimento. Ela é para conclusão, tá? Para fechamento do texto, Show de bola. tá? Professor, é termo de conclusão ou termo de coesão? Está escrito coesão aí. Então, essas palavrinhas aqui são coesões, que são utilizadas na conclusão, Entendi agora. tá? São os operadores argumentativos que a gente utiliza na conclusão. Então, Tá? por exemplo, cabe aos alunos criar um bom programa. Isso aí. Show, é isso. Exatamente isso que precisa ser feito no finalzinho, para apresentar uma proposta de intervenção. Tá? Eu acho que o trabalho que a senhora passou, para experimentar, né, tinha isso, né? Apresentar uma proposta no final. Eu falei, eu só falei, né? Eu não coloquei o conectivo, eu só falei que na conclusão você pode retomar tudo que você já tinha falado antes, ou que poderia apresentar uma proposta de intervenção. Mas eu não coloquei os conectivos, deixei para colocar na aula de hoje. Não foi essa pergunta. Estou falando que eu não lembro agora também, se aquele trabalho que a senhora fez, que eu já fiz, né? Tinha isso no final para a gente apresentar uma proposta de intervenção? Sim, teve, foi na prova. Eu me lembro de alguma coisa disso. Que eu falei para como tirar, né, a pessoa do sedentarismo, apresentar uma proposta de intervenção. Foi isso mesmo, foi na prova. Em algum lugar eu me lembro que eu fiz, que você cobrou isso. Foi, mas só que eu não tinha passado para vocês os conectivos, então eu não exigi conectivo nenhum. Só que agora, daqui para frente, eu vou exigir, tá? Então, quando vocês forem escrever os textos e fazerem as provas, eu já vou exigir esses conectivos, porque agora a gente já foi feito em aula. No anterior, não. Tá? Vai ser interessante colocar uma tabela maior, né? Fazer uma tabela, cada um fazer a sua, né? Eu vou fazer uma tabela maior com todos esses
essas estruturas aí, né? Essas facilitações, não sei como é que eu vou explicar. O ideal Ferramenta. seria que vocês imprimissem esses dois últimos materiais, o 6 e o 7, que Aham. aí já fica ali na mão, entendeu? Já tá É. mastigadinho, gente. Só falta agora engolir, já tá mastigadinho. Só imprime, que aí na hora de fazer a prova, ou na hora de fazer um texto, na hora de estudar, já tá com eles na mão. Que aí é só escrever. Já facilita, entendeu? Isso vai usar para sempre, né? Não é só para prova, não. Não, é isso que eu estou falando para vocês. As aulas de produção de texto é para todo e sempre. É para todo e sempre. Para todas as disciplinas que vocês forem ver daqui para frente, provas de concurso, o que vocês forem fazer, vai levar para a vida. Eu só vou encontrar com a senhora daqui a 20 anos falando, eu lembro de você, né? Argumentativo. Duvido que vocês vão me encontrar daqui a 20 anos. Eu já estou, meu filho, eu já estou pensando que quando eu vou dar aula no curso de Educação Física, eu já penso no... Daqui a 4 anos, eu não precisando mais pagar personal. Você está achando o quê? Não, mas encontrar com a senhora de repente na rua, falar assim, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo outro. Professora, para só não pagar mais usando daqui a 4 anos, tem que facilitar um pouco mais, hein? Tá um pouco complicado para a galera aí, hein? Por que está complicado? Pô, muita matéria em cima, uma em cima da outra, para a gente fazer trabalho, entregar, não sei o quê, tá complicado. Gente, mas isso faz parte da vida. Isso não é só com você, não, é com todo mundo. Eu já passei por isso e passo ainda, né? Isso aí faz parte da vida, não tem o que fazer. Infelizmente, o semestre é curto, não tem o que fazer. Renata quer falar tem aí. 2 pessoas aqui querendo falar, Vitor e Renata. Professora, eu queria falar sobre isso, sobre a respeito dessas matérias que a senhora coloca. Se a senhora poderia colocar com os 2 dias antes da aula de sábado. Por quê? Porque a gente imprime, dá uma lida antes, porque olhar pelo celular não é muito Não, é legal. muito ruim. É ruim, porque ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Não tem E como aí, fazer as acaba duas. esquecendo o que a gente tem que fazer. Concordo com a Renata. Boa, Renata. Isso aí. Tá, joia. Também acho. Professora, queria voltar no assunto que a gente estava tocando ainda agora sobre a presença. Desculpa aí desviar a atenção da galera. Mas eu sempre entro na aula como convidado, entendeu? Não, o seu nome está aqui. Eu queria saber isso, se essa minha presença seu nome ela vai... sempre está aqui. Porque quando eu preencho como convidado, eu preencho o meu nome também, entendeu? Aí algumas pessoas que eu vejo aqui, que entra o nome como convidado, a gente não consegue identificar a pessoa. Aí também fica difícil de identificar na hora da presença, né? Aí eu queria saber se esse problema acontece comigo. Mas já que falou que meu nome tá aí certinho. Não, eu verifiquei aqui, só tem uma pessoa, que foi o Wagner, e acabou. Só tem ele. O restante tá todo mundo com o nome. Tá, beleza, então. Tá? Porque eu sempre estou como convidado, entendeu? Uhum. Mas aí eu vou começar a observar nas próximas aulas também. E aí, quando tiver alguém como convidado, eu sinalizo. Tá bom. Vou fazer que nem eu fiz hoje. Até a gente descobrir. Uma hora a gente vai ter que descobrir. Entendi. Tá? Aí, na hora que a senhora lista de presença aí, quem já entrou na aula e saiu, porque teve uma menina aí que entrou e teve que sair. Aí a presença dela fica gravada ou não? Porque então, entrou, o que acontece? Isso aí foi até uma boa pergunta. O que acontece? O Teams, ele fala exatamente a hora que entra e a hora que sai. Então, se você entrar e ficar 1 minuto e sair, ele vai gravar aqui para mim e vai me falar. E aí, se a pessoa entra e sai, como que eu vou dar presença para a pessoa que entra e sai? Ela tem que permanecer um tempo na aula, né? Entrou e saiu, não tem como eu dar presença. Tem que ficar pelo menos um tempo na aula. Eu não pude abrir a aula na hora que a senhora começou, abri um pouquinho atrasado, mas tá aí, tá aberto até agora, tá? Não, da aula, eu vou até o não tem problema, mas é pelo tempo mesmo, não tem problema. Eu vou analisando ali o tempo que tá presente, né, no caso. Agora, rapidinho, deixa eu só fazer uma observação aqui que a Renata falou. Renata, eu vou tentar fazer isso, colocar antes, mas eu vou falar para vocês, a minha vida é uma correria que eu fico dando, assim, ordem de prioridades. O que vem primeiro eu vou fazendo. Eu tenho que fazer tal coisa para amanhã. Eu faço hoje correndo para amanhã, e aí o de amanhã vai para outro dia.
A maioria das vezes a minha vida está funcionando assim. Eu estou muito, muito, muito enrolada. Mas eu vou tentar fazer isso para facilitar para vocês, tá? Para não deixar muito para cima da hora. Valeu, professor. Obrigado. Tá? Até porque essa aula de hoje já estava pronta, eu poderia realmente ter mandado antes. Por exemplo, a da turma A está um pouquinho na frente de vocês, porque eles fizeram a prova uma semana antes de vocês. Então, eu estou com o deles adiantado uma semana, né? A aula deles. A aula deles eu fiz ontem à noite, então não teria como. Eu preparei o conteúdo, né, na verdade, ontem à noite, então não teria como passar com muita antecedência, mas o de você já estava pronto, então dava para passar com antecedência, tá? É só me lembrar, porque às vezes eu não estou na frente do computador e eu deixo tudo guardado no computador, às vezes eu estou na rua, às vezes eu vou para lá, vou para cá, trânsito. Vocês sabem que eu não moro em Saquarema, então eu saio da faculdade às Nesse vezes caso, 10h30, chego em casa depois de meia-noite, acordo 5h30 no dia seguinte, então a vida está meio corrida, mas eu vou tentar, eu prometo. mas tá tranquilo, porque de repente, nesse caso aí até faz sentido, porque como se ela está uma aula antes da deles, e a nossa aula é a deles de uma semana para trás, e eles, como se ela está presente lá, é mais fácil eles verem no quadro, né? Que é presencial, né? Não, deles A não. deles é presencial também? Não, é A online, deles é depois é de online? vocês. É depois é de vocês. Ah, Eu pensei que era desligo aqui com presencial. vocês e começo com eles. Ah, tá ok. Entendeu? Pensei que é... Não, é porque... lembra que vocês não conseguiram fazer a prova? Não lembro, sim. Então, naquela semana que vocês não Eu conseguiram lembro fazer a do corrido. prova, eles conseguiram. Foi ali Aí, que aconteceu o delay, né? então, aí foi... Exatamente, foi ali que deu a diferença. Mas É, semana que vem eu já vou ajustar todo mundo. Eu já vou deixar todo mundo, porque é muito entendi. ruim. Um tá na frente, outro tá atrás. É muito ruim. Aí hoje eu vou só passar uma revisão para eles, que aí na semana que vem começa todo mundo com a mesma matéria, com o mesmo Vai igualar, tá conteúdo, certo. para não embolar, porque senão me confunde, acaba me Então, mas confundindo. no caso, para a próxima semana não tem nem problema, porque a senhora já passou a matéria deles. Hoje a senhora vai passar. Ah, hoje a senhora vai passar só uma revisão para eles, né? Para quando chegar na próxima semana a gente igualar, Ah, então tá certo. Valeu, entendeu? obrigado. Deixa eu mostrar aqui o exercício, porque eu passei 2 arquivos hoje. Eu passei um com esses operadores argumentativos que vocês podem imprimir durante a semana, tá? Para vocês fazerem os textos, e como foi falado, né? Vai ficar para todas as aulas, vai ficar para todas as outras disciplinas, todas as outras dissertações que vocês forem fazer. Deixa eu Luiz, abrir aqui, ó. deixa só a professora ficar, Luiz. Sai daí, Luiz. Sai daí. Deixa só a professora aí, Luiz. Filho é feio pra caramba. Genilson adora me ver levar essa patada do professor, né? Ô, professor, foi bacana. Vou questionar com ele ainda. Vou dar os cascudos nele. Eu falei com ele essa semana. É, Felipe. Falei. Ele foi meu. Garoto bom pra caramba, professor. Tanto no karatê, ele também sempre foi um bom aluno e se tornou um bom profissional também. Ele é ótimo, gente. Eu adoro. Eu não sou muito de gostar de. Eu não gosto de musculação, não, mas eu só faço porque ele é muito bom mesmo. Ele Ele é um garoto. incentiva, ele é um ótimo profissional. Ele sempre foi bem, como posso falar, assim, tudo que ele fazia, ele caía profundamente nas coisas. No karatê também, ele treinava bem, ele queria sempre ser um dos melhores. Ele na luta também se dedicava bastante. O garoto ganhava a luta legal, tranquilo, e se cobrava muito também nas coisas. Ele Ele é excelente, divertido também. Eu vou lá e falo para ele as coisas que a gente precisa fazer, ele compra a minha ideia. Ele é bom disso aí. Ele compra a minha ideia, eu falo assim, vamos fazer esse vídeo aqui. Ele comprou a ideia, então tá bom. Ficou show, parabéns. Ficou legal, né? Ficou bacana. Ficou legal. Aí, e uma coisa que eu gosto muito dele, porque assim, eu sou do CrossFit, né? Eu gosto de CrossFit. Uhum. E eu já treinava CrossFit há muito tempo, mas eu me lesionei e tive que parar. E ele é do CrossFit, então a gente se entende muito, tem atividade, tem exercício que ele passa que é um CrossFit adaptado, né? Digamos assim, um treino adaptado, e ele compete, né? Pô, é muito legal. Pô, tenho visto as competições dele, caraca, Ele compete, e eu não posso mais fazer o CrossFit que eu tô lesionada, tô com o joelho lesionado. Eita, só. Aí eu tenho que fazer trabalho de fortalecimento. Eu tô tentando fazer isso também. Eu tenho que fazer trabalho de fortalecimento.
Aí tem que ser musculação mesmo. Tem que ser musculação, não tem jeito. Mas é chato, é. Horrível. Nilson, deixa a professora dar Não, eu aula. tô falando com ele enquanto eu tô aqui abrindo o arquivo. Já Ela que abri tá aqui. ela que tá enrolando aqui, ó. Ela que tá Nada, enrolando. dá tempo. Ih, Ela que puxou o assunto. Não fica brigando comigo não, É. Renata. é verdade. Gente, olha só. Para dever de casa aí, para vocês. Esse texto aqui vai estar valendo nota, tá? Vai ser o trabalho da P2. Já anotem aí que esse trabalho aqui vai ser o trabalho da P2, tá? Eu coloquei um texto de apoio falando sobre a desigualdade de gênero no esporte. Então, aqui, afinal, por que que as atletas ganham menos? E eu coloquei uma reportagem falando sobre essa disparidade salarial entre homens e mulheres dentro do esporte. Eu coloquei aqui esse texto, que vocês vão ler com calma durante a semana, tá? Tem aqui, ó, o site. O texto 2, texto de apoio 2, o valor da premiação de Rebeca Andrade equivale a alguns minutos do salário do Neymar. Então, coloquei aqui também um texto falando sobre isso. E a proposta de redação é a seguinte: com base na leitura atenta aos textos de apoio, em seus estudos, em seu conhecimento dentro do contexto histórico-social, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o tema, a desvalorização do esporte feminino no Brasil. Então, esse aqui é o tema que vocês vão abordar. Vocês vão respeitar a norma, né, padrão da língua portuguesa, então tem que escrever direitinho, sem gias, sem abreviações. Considerar os princípios de coesão, que a gente estudou até agora, que são todos esses conectivos, esses operadores argumentativos, tá? A coerência, que são a lógica que você vai abordar, e a clareza na exposição de suas ideias. Vai apontar os problemas e as causas acerca do assunto. Seu texto não pode estar redigido sobre forma de poema, óbvio, né? E nem vai contar historinha. Narração é contar história, não vai ficar contando história. A redação deve ter entre 20 e 30 linhas digitadas, tá, galera? Digitadas que vocês vão mandar para o meu e-mail. Não utilize informações desatualizadas, então vocês vão pesquisar sobre o tema. Se vocês quiserem coletar texto de outros, tá? De outros textos, pode colocar aqui, mas de acordo com os conectivos que eu apresentei para vocês. E uma coisa que eu vou botar como regra, tá? Utilize operadores argumentativos em todos os parágrafos do texto. Então, vocês vão iniciar a introdução com um operador argumentativo. Vai lá na aula 6 e coloca um de introdução, coloca o de desenvolvimento, o primeiro parágrafo, o segundo parágrafo de desenvolvimento, e no final fecha com a conclusão. Ok? Essa conclusão eu vou deixar livre. Ou vocês vão retomar ao termo que vocês já falaram, ou vocês apresentam uma proposta de intervenção. Vou deixar aí livre para vocês escolherem o que vocês vão fazer. Beleza até aí? Dúvidas? Vamos desencaminhar, vai aparecer mais dúvidas. Basicamente, o que ela pediu foi o mesmo que pediu no anterior. Isso aí. O primeiro era para familiarizar, agora está valendo nota. Agora é para valer. A diferença é que, por exemplo, esse agora a gente tem essa matéria do 6, né, da aula 6. Da aula 6 e 7 agora. Isso aí. É isso, da Né? aula 6 e 7. A aula 6 foi do trabalho, né? Isso. E aí, vamos prestar atenção numa coisa aí. Eu vou colocar no AVA, assim que acabar, a gente encerrando a aula, eu já vou colocar esse material no AVA, que eu não coloquei. Vou colocar no AVA e vou colocar as observações do trabalho, agora que eu vi que eu não coloquei aí. Vou colocar as observações do trabalho lá no AVA. Então, mandar por e-mail, vou colocar lá o e-mail, colocar capa bonitinho, do jeito que eu já tinha ensinado a vocês, a folha de rosto, tá? Vou colocar essas regrinhas lá no AVA. E a data? A data vai ser daqui a 2 semanas. Ok? 4 de novembro. Anota aí, 4 de novembro. Entregar daqui a 15 dias, 4 de novembro. Dá tempo, né, galera? Até porque daqui a pouco a gente está começando a prova. Professora, no dia do feriado, então, vai ter aula, né? De novo.
Não, o feriado é dia 2. Não, 4 é sábado. 4 não enforca, não. Já tinha falado para vocês que não enforca. 4 tá Tá todo bom. mundo aqui de novo. Cara, sendo nossa aula, sendo online, não atrapalha em nada. Qualquer lugar você pode estar assistindo. Isso aí. Tá? Então a gente está aqui de novo no dia 4. Beleza? Dúvida, gente? Qual a data da prova da P2? Aí é agora em novembro. Acho que é na terceira semana de novembro que começa. Ó, então vou podia dar colocar o mais uma material no semaninha AVA. pro entrega do trabalho, não? Podia Oi? dar mais uma semaninha para entrega do trabalho, não, né? Mais uma semana? Cai que dia? Falei para minha É data. porque Tô sem meu deixa eu ver celular aqui. aqui. Dia 11, a gente tem mais uma semana. Se você falou o terceiro sábado, vai ser 18 a prova, E né? aí você não pensa na coitada da professora que vai acumular os textos para ler junto com as provas, não, né? Não pensa na coitada da professora. Ninguém pensa. Não, eu penso sim. Eu penso que a senhora pode demorar mais para entregar a resposta, né? A nota. Ninguém pensa na coitada da professora que tem que ter um tempo para elaborar a prova, que tem que ter um tempo para Mas pode, corrigir. Não, ninguém mas pensa. pode fazer isso com muita calma. Pode fazer isso com toda a calma do mundo. O quê? Para ano que vem? Ano que vem eu entrego as notas, então, né? Com toda a calma do mundo, ano que vem. Não, em dezembro. É mole? Ah, gente, é só um textinho. 2 semanas não dá para fazer um texto? Pode chegar lá, sim. Aí até sobra tempo ainda. Aí, é sobre isso. Gostei. Ele não faz disso nada, aí. realmente, sobra tempo pra caramba. Faz uma linha por dia. Hoje faz a introdução, aí na outra, amanhã faz o primeiro desenvolvimento. Vai fazendo aos pouquinhos que dá tempo. Problema. Aí o ano que vem termina. Deus me livre. Tá, então vou deixar para o dia 4 mesmo, senão eu vou me embolar toda. Aí vai me lascar. Beleza? Tá, beleza. Ó, então eu vou colocar lá no AVA esse material agora. E vou colocar no AVA e vou colocar também lá as orientações, tá bom? Aí vocês dão uma consultada lá. Professora, o Flávio está tentando entrar e não está conseguindo. Caramba. Professora, se ela puder, de repente, ver o texto que eu mandei, né? E dar de repente, fazer umas observações lá. Como eu não tinha ainda essa aula 7, então eu não usei algumas regras aqui da aula 7 no texto que eu fiz. Não, mas a ideia é essa mesmo, a ideia é indo aos poucos, porque se eu passasse tudo no mesmo dia, ia ser muita informação, ia dar nó na cabeça. Não, entendi. Então, aí só, de repente, só faz aquelas... e também eu mostrei o trabalho para uma pessoa que entende, e ele mostrou uns erros que eu tive ali. Aí, se a senhora puder também dar... Hã? Não entendi. Mostrou o quê? Não, eu mostrei esse trabalho que eu fiz, que eu mandei para a senhora, para uma outra pessoa que entende matéria de português, né? E ele me mostrou os erros ali que eu fiz, até que eu usei uma expressão lá que acabou finalizando antes da hora. Mas só dá uma olhadinha no texto. Não, vou olhar. Pode deixar. Se puder até responder no e-mail, que aí fica mais fácil para eu ver. Tá? Pode deixar. Valeu. Então, tá bom, gente. Então, por hoje é só, tá? Vou encerrar agora. Depois, quando terminarem as aulas, vocês já começam a treinar aí. Beleza? Então, tchau, tchau, gente. Bom final de semana para vocês. Qualquer coisa a gente se encontra aí durante a semana, a gente se esbarra aí. Tá bom, professora. Bom final de semana para você também. Tchau, professor.